No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mércia repreende Mavi de forma dura, alertando que sua obsessão por controlar tudo está prejudicando os relacionamentos na família. Você precisa aprender a deixar as pessoas viverem suas próprias vidas, Mavi, afirma Mércia. Enquanto isso, Michelle observa Daniel lidar com uma situação tensa na comunidade e sente uma profunda admiração por sua capacidade de se manter calmo e assertivo. Ele é incrível, mesmo sob pressão, pensa Michelle, começando a enxergá-lo com outros olhos. Rudá, por sua vez, surpreende ao demonstrar total confiança em Luma, discordando abertamente das críticas de Moema e Viola. Vocês não têm o direito de julgá-la sem conhecer toda a história, declara Rudá, colocando-se ao lado de Luma e mostrando que acredita na redenção dela. Rhodes também oferece seu apoio a Luma, ajudando-a a alugar um quarto na comunidade. É simples, mas é um começo, diz ele, enquanto ela agradece emocionada pela ajuda em um momento tão difícil. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, Mavi e Iberê decidem investigar com quem Mércia tem saído ultimamente. A curiosidade dos dois aumenta quando Mavi vê Volney usando um terno novo que sabe ter sido comprado por Mércia. Isso está estranho, Iberê. Por que ela compraria um terno para ele? Questiona Mavi, começando a ligar os pontos e desconfiando de um possível envolvimento entre os dois. Paralelamente, Du e Wagner se reencontram por acaso em uma livraria no centro da cidade. O encontro é carregado de nostalgia e hesitação, já que ambos sabem que há sentimentos mal resolvidos entre eles. Achei que nunca mais te veria, diz Du, enquanto Wagner apenas sorri, sem saber como reagir. Em outro ponto da trama, Fátima confidencia a Diana que seu admirador secreto finalmente a convidou para se encontrarem em um bar no hotel da cidade. Eu estou nervosa, Diana. E se ele não for nada do que espero? Logra desabafa Fátima, enquanto sua amiga a incentiva a ir e aproveitar o momento. Com tantas histórias se cruzando, os segredos e as revelações prometem movimentar ainda mais a trama, especialmente com Mavi decidido a descobrir a verdade sobre Mércia e Volney. A tensão entre os personagens cresce, e cada nova peça desse intrincado quebra-cabeça parece se encaixar rumo a algo surpreendente. Berta, a rica e elegante avó de Tomás, surpreende a todos ao revelar um lado sensível e vulnerável de sua personalidade. Apaixonada por Sirley, seu motorista, ela guarda seus sentimentos em segredo. A convivência com ele, marcada por gentilezas e atenção, despertou em Berta uma paixão que ela jamais imaginaria sentir novamente. Embora hesitante, ela compartilha seu segredo com Isis, mas Isis, entretanto, não é a amiga sincera que Berta acredita ser. Incentivada por um misto de coragem e desejo, Berta decide finalmente abrir seu coração. No entanto, ao reunir forças para se declarar, ela se depara com uma cena devastadora. Sirley aos beijos com Isis, sua nora. O choque e a decepção são inevitáveis. Para Berta, o que parecia ser uma jornada de descoberta emocional se transforma em traição e humilhação. Isis, em sua defesa, alega que foi agarrada por Sirley, mas sua explicação soa forçada e pouco convincente para Berta. Afinal, dias antes, Isis havia desencorajado a avó de Tomás de seguir seus sentimentos, argumentando que Sirley não era o homem que ela pensava ser. Agora, a máscara de Isis parece ter caído. Quando você me disse que ele não era o homem que eu pensava, estava tentando me afastar porque queria o Sirley para você, dispara Berta em um momento de fúria e dor. Isis tenta se defender, afirmando que tudo não passa de um grande mal-entendido. Mas Berta está irredutível. Eu abri meu coração para você. Falei da minha paixão
e você teve a chance de ser verdadeira, de me contar a verdade. Mas preferiu me enganar. Acusa a milionária, evidenciando a quebra de confiança entre elas. Enquanto isso, a vida de Tomás e Evelyn toma um rumo completamente inesperado. O casamento dos dois, embora realizado com toda a pompa e glamour na mansão de Berta, marca o início de uma fase repleta de desafios. Tomás, determinado a construir uma vida independente e afastada da fortuna da família, toma uma decisão radical: abrir mão do dinheiro da avó e começar uma nova vida com Evelyn em condições humildes. Essa escolha, corajosa para alguns e impensada para outros, é o grande divisor de águas no relacionamento do casal. Após a cerimônia, o casal enfrenta sua nova realidade. Tomás, num gesto simbólico de desprendimento, vendeu seus videogames para comprar um carro velho, um modelo de 1995. O veículo, longe do luxo a que ambos estavam acostumados, é um reflexo das mudanças que estão dispostos a enfrentar juntos. Contudo, a reação de Evelyn não é tão positiva quanto Tomás esperava. Ao ver o carro pela primeira vez, ela não consegue conter sua indignação. Que carro é esse, Tomás? Ele tenta justificar sua escolha, destacando que o motor está em boas condições, mas a decepção de Evelyn é evidente. A situação fica ainda mais desconfortável quando o carro, em seu primeiro uso, simplesmente não funciona. Sirley, demonstrando sua lealdade e prontidão para ajudar, se oferece para empurrar o veículo. Enquanto isso, Isis, sempre irônica, não perde a oportunidade de alfinetar. Não basta fazer cosplay de pobre, tem que se humilhar também. A cena é emblemática, pois simboliza o contraste entre as escolhas de Tomás e a resistência de Evelyn em se adaptar à nova realidade. Mesmo diante das dificuldades, Tomás mantém sua decisão. Ele acredita que a vida simples pode trazer aprendizados valiosos e fortalecer seu relacionamento com Evelyn. Entretanto, a jovem enfrenta um dilema interno. Acostumada a uma vida de conforto e regalias, ela se vê desafiada a reconsiderar suas prioridades e expectativas para o futuro. A adaptação à nova rotina não será fácil, mas será essencial para que o casal encontre equilíbrio e cumplicidade. Enquanto isso, a relação entre Berta, Isis e Sirley se torna cada vez mais tensa. A ricaça, sentindo-se traída em múltiplos níveis, decide repensar sua confiança nas pessoas ao seu redor. Para ela, a descoberta do suposto envolvimento entre Isis e Sirley não é apenas um golpe em sua autoestima, mas também uma ameaça à dinâmica familiar. Isis, por sua vez, tenta reconquistar a confiança da sogra, mas suas ações passadas dificultam qualquer possibilidade de reconciliação. O comportamento de Sirley também é colocado em xeque. Embora sempre tenha se mostrado leal e dedicado, sua aproximação de Isis levanta suspeitas e coloca em dúvida sua integridade. Para Berta, que o via como um homem honesto e confiável, a decepção é imensa. Contudo, há quem acredite que Sirley foi vítima das manipulações de Isis e que o motorista ainda pode provar sua inocência. Ao mesmo tempo, a decisão de Tomás de abandonar o luxo e começar do zero provoca reflexões em Berta. Ela passa a questionar o que realmente importa na vida e percebe que talvez o verdadeiro significado da riqueza não esteja no dinheiro, mas nas relações sinceras e autênticas. Essa mudança de perspectiva pode ser o início de uma transformação na matriarca que, apesar de seu exterior rígido, demonstra um coração sensível e uma capacidade de evoluir. Mania de Você explora as complexidades dos relacionamentos humanos, as escolhas que moldam nosso destino e a importância da honestidade e do amor verdadeiro. Cada personagem, com suas falhas e virtudes,
enfrenta desafios que os forçam a crescer e a encarar as consequências de suas ações. Seja Berta lidando com a traição, Tomás e Evelyn enfrentando as adversidades de uma vida simples, todos estão em busca de algo maior: a felicidade e a realização pessoal. As complexas relações entre os personagens revelam como sentimentos e decisões podem transformar vidas de maneira inesperada. Berta, ao lidar com o choque de sua paixão não correspondida e o senso de traição, inicia uma jornada de autodescoberta e reavaliação das pessoas ao seu redor. Tomás, por sua vez, demonstra coragem ao abrir mão do luxo para viver um amor genuíno com Evelyn. Mas ambos enfrentam desafios que colocam à prova suas convicções e o futuro de sua relação. Isis, sempre manipuladora, acaba se tornando o elo de desconfiança e discórdia, expondo como ambição e desonestidade podem prejudicar laços familiares e pessoais. A novela destaca a força de escolhas conscientes, a importância de enfrentar adversidades e o impacto de ações sinceras ou traiçoeiras na vida de todos. No final, os personagens são obrigados a encarar não só suas decisões, mas também a necessidade de amadurecer e reconstruir pontes, ou queimá-las de vez. A lição maior parece ser a de que, para alcançar felicidade e equilíbrio, é preciso coragem para ser honesto consigo mesmo e com os outros, mesmo que isso signifique abdicar de certos confortos ou ilusões. Gael se declara para Fátima. Ela fica surpresa e lisonjeada. Na novela Mania de Você. Depois que Fátima e Diana começam um plano para colocar ciúmes em Robson, ele descobre tudo e começa a destratar e humilhar Fátima diante das pessoas. Diana diz: "Isso está indo longe demais, amiga. Ele não te merece. O que fizemos não valeu de nada para ele." Gael observa a maneira que Robson destratou Fátima. Ele diz: "Nossa cara, você não deveria destratar sua esposa dessa maneira." Robson é grosso e diz: "Você não conhece aquela mulher, ela é um lixo, você tá defendendo? Por que não fica com ela?" Gael engole a seco as palavras de Robson. Gael começa a observar Fátima. Em uma conversa com Yarley, ele diz: "Como pode um homem maltratar uma mulher como aquela? Eu acho ela lindíssima." Yarley diz: "Cuidado, não vai se meter com a mulher do patrão." Gael começa a nutrir sentimentos por Fátima. Em uma ocasião, Robson destrata Fátima. Essa sai correndo e chorando. Gael, ao ver aquela cena, vai atrás de Fátima e diz: "Você não deveria deixar ele te tratar dessa maneira? Onde já se viu um homem humilhar uma mulher desse jeito?" Fátima diz: "Talvez ele esteja certo. Eu engordei muito depois do casamento. Talvez eu tenha relaxado." Gael diz: "Você? Se me permite, você é uma das mulheres mais lindas que frequenta este resort. Eu tenho verdadeira admiração por você, mas fico muito triste de ver a maneira que você deixa ele te tratar. Você merece tudo de bom, merece ser amada. Que homem não daria de tudo para ter uma mulher tão encantadora e linda como você do lado?" Fátima fica lisonjeada, ela ri e diz: "Você só pode estar me dizendo isso só para me acalmar." Gael fala: "Nada disso. Você é realmente linda, maravilhosa, mas sei que é casada. Desculpe minha ousadia, mas não quero te ver triste assim." Fátima diz: "Isso é uma cantada?" Gael fala: "Nada disso. Eu só falei a verdade. Mas sei que você nunca teria olhos para mim. Mas meus sentimentos por você é puro." Fátima fica sem ação diante da declaração de Gael. Gael diz: "Eu te peço desculpas e te peço que não sofra. Que você pense em você, não deixe Robson te humilhar dessa maneira. E lembre-se que você é o sonho e desejo de um homem que vive sonhando acordado com sua musa." Fátima fica embasbacada. E agora? Será que Gael conquistará o coração de Fátima? Deixe o seu comentário e me conte de que cidade você está assistindo a este vídeo. Duas histórias emocionantes e intensas ganham destaque, colocando Du e Viola
em situações extremas. Primeiro, vemos Lorena, que toma uma atitude corajosa para proteger sua mãe e põe fim à manipulação de Edmilson, o pai abusivo. Já Viola, essa acaba se tornando vítima das obsessões de Mavi, caindo em um acidente e sendo mantida prisioneira pelo vilão, que a dopará para controlar sua mente. Lorena se transforma na verdadeira heroína da história, lutando com todas as forças para defender sua mãe Du das manipulações e abusos de Edmilson, o pai dela. Cansada de ver sua mãe sendo explorada, Lorena decide tomar uma atitude drástica, deixando claro que não permitirá mais o sofrimento de Du dentro de sua própria casa. Tudo começa quando Lorena descobre que Edmilson roubou o dinheiro que ela havia guardado no colchão do berço do seu filho. Esse dinheiro tinha um valor simbólico e importante para Lorena. Ela havia conseguido guardá-lo após chantagear os supostos pais de seu filho e de maneira discreta. O guardou ali com a esperança de que poderia usá-lo para garantir um futuro melhor para sua família. Quando ela descobre que o pai roubou a quantia, a raiva de Lorena atinge seu limite. Indignada, ela confronta Edmilson. Você é um canalha, pai. Como pode fazer isso? O dinheiro que eu guardei para o meu filho, você roubou? Você não tem vergonha? Diz Lorena com a voz embargada pela indignação. Edmilson, com um sorriso cínico, tenta se justificar. Esse dinheiro é meu também. Você não tem o direito de me acusar assim, garota. Lorena, no entanto, não se deixa abalar. Ela sabe o que está em jogo. Você não é mais o homem dessa casa. Já passou da hora de você sair. Minha mãe não vai mais ser vítima de você. Ela grita furiosa. Du, que tenta manter a calma diante da situação, intervém, tentando apaziguar o conflito entre os dois. Lorena, calma, filha. Ele é seu pai. Você não pode falar com ele assim. Pelo amor de Deus, tenha um pouco de respeito. Mas Lorena, visivelmente magoada e revoltada, não aceita as palavras da mãe. Respeitar ele? Ele não respeitou nem você, mãe. Olha o que ele fez com a gente. Ele nos usou, nos manipulou. Eu não vou mais ficar aqui vendo você sofrer. Chega! Du, com os olhos marejados, tenta mais uma vez manter a paz. Eu sei que você está brava, minha filha, mas por favor não faça isso. Ele é o pai de vocês. Tente entender. Lorena, no entanto, não está disposta a entender mais. Ela já havia presenciado demais. A jovem se aproxima de Edmilson com firmeza, encarando-o com olhos cheios de desprezo. Você nunca foi exemplo para mim, pai. Nunca. E não será agora que vou ficar calada diante da sua covardia. Você não tem o direito de destruir nossa família mais. E eu vou fazer de tudo para que isso acabe. Edmilson, ferido pelo confronto, responde com raiva. Você é uma ingrata, uma menina mal agradecida. Não sabe o que está dizendo. Eu sou o pai de vocês e é assim que me tratam? Lorena, sem hesitar, retruca. Você não é um pai. Você nunca foi. Um pai que rouba o dinheiro da filha e destrata a esposa não merece respeito. Você é um egoísta, um manipulador. Eu não vou mais fingir que está tudo bem. Apesar da pressão e da defesa implacável de Lorena, Du, visivelmente fragilizada, acaba cedendo à situação. Ela, com a voz trêmula, se vira para Edmilson e diz: Eu vou te dar uma quantia em dinheiro para que você se sustente. Só assim você vai sair daqui. Não quero mais esse peso na minha vida. Edmilson, com um olhar ressentido e amargo, responde de forma mesquinha. Só isso? Isso é o que você acha que eu mereço? Uma miséria dessa? Se querem me ver longe, me deem mais. Me deem o que eu realmente mereço. Lorena, por sua vez, não se contém e solta uma última frase cheia de revolta. Você é patético, pai. Essa é a última vez que vamos ceder aos seus caprichos. Você não merece mais nada da gente. Com esse gesto de Lorena, que foi sem dúvida uma atitude de coragem e responsabilidade, Du finalmente se liberta das garras de Edmilson
dando um ponto final ao ciclo de abuso e manipulação que havia marcado sua relação com o marido. A quantia em dinheiro dada a Edmilson, embora simbólica, representa o rompimento definitivo daquele relacionamento tóxico. Enquanto Edmilson se retira da casa com um olhar amargo e palavras de rancor, Lorena sente pela primeira vez em muito tempo que fez a coisa certa. Ao lado de sua mãe, ela sabe que não há mais volta para os abusos cometidos por Edmilson. A jovem determinada não apenas defendeu a sua mãe, mas também provou que o amor familiar deve ser incondicional e que, quando necessário, deve-se ter coragem para romper laços com aqueles que apenas causam dor. Com os olhos fixos no caminho que Edmilson percorre enquanto sai de casa, Lorena diz para Du: "Agora é só a gente, mãe. Nós duas e nada mais. Ele se foi e, a partir de agora, eu sou sua proteção." Du, com um sorriso fraco, mas genuíno, abraça a filha. "Obrigada, minha filha. Você me deu a força que eu não sabia que tinha." A relação entre Lorena e Du se fortalece ainda mais nesse momento. Lorena demonstrou que, acima de tudo, a verdadeira família é aquela que se apoia mutuamente e que, mesmo nas dificuldades, não se curva diante das adversidades. A coragem de Lorena em enfrentar seu pai, um homem que havia destruído a vida de sua mãe por tanto tempo, é um exemplo de força e determinação. Edmilson, que esperava manipular e continuar explorando sua família, sai derrotado e sem espaço para mais manipulação. A última palavra, no entanto, pertence a Lorena. Ela mostrou que, quando se trata de defender a família e a dignidade, não há limites para o que alguém pode fazer. O drama familiar em Mania de Você não é apenas sobre a luta contra os outros, mas sobre a luta interna de cada personagem para se libertar dos próprios medos e traumas. E nesse caso, Lorena venceu. E mais, a vida de Viola corre um risco mortal quando se torna vítima das obsessões de Mavi, o vilão mais perverso da novela. A história toma um rumo dramático e tenso quando, após um acidente, Viola acaba nas mãos de Mavi, que não medirá esforços para mantê-la sob seu controle, transformando-a em prisioneira em um cenário macabro e cheio de mistério. A tensão atinge seu auge e os espectadores são levados a acompanhar cada passo de Viola, enquanto ela luta para sobreviver em uma situação desesperadora. Tudo começa com um momento de busca por paz por parte de Viola. Cansada das tensões da vida, ela decide caminhar sozinha pela mata de Angra dos Reis, na esperança de encontrar algum alívio em meio à natureza. Desconhecendo o perigo que a cerca, ela é observada à distância por Mavi, que a segue discretamente. Com a confiança de quem pensa estar sozinha, Viola pisa em falso e cai de uma ribanceira, desmaiando na queda. "Eu só preciso de um pouco de paz", diz Viola para si mesma, enquanto anda pela mata, sem saber que o destino estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Ela não imagina que, naquela tranquilidade aparente, seus passos estavam sendo monitorados por Mavi, que desde o início a vigiava de perto. Quando Viola cai e fica desacordada, Mavi aproveita a oportunidade para agir. Usando sua obsessão doentia pela ex-noiva, ele a leva para um bunker escondido onde a mantém como sua prisioneira. O local é isolado e sombrio e Viola acorda em um ambiente estranho, com o corpo ferido e a mente atordoada pela queda. Ela sente dores intensas e se vê desorientada, sem saber onde está e o que está acontecendo. "Que lugar é esse? Onde eu estou?" Viola murmura, tentando se levantar, mas a dor a impede. Ela tenta se lembrar de como chegou ali, mas tudo é confuso. É nesse momento que Mavi, que se apresenta como se fosse uma espécie de salvador, entra em cena. Tentando disfarçar suas reais intenções, ele finge preocupação pela condição de Viola, chamando um médico para avaliar sua situação. "Você está bem, Viola. Eu só queria cuidar de você, não se preocupe, tudo vai passar. Eu vou garantir que você fique bem."
Mavi diz com um tom suave e manipulador, tentando mascarar sua verdadeira natureza. O médico chega e examina Viola. Ele observa os ferimentos e a debilitada condição da jovem, sugerindo que ela tome medicamentos para alívio da dor. No entanto, Mavi, em sua obsessão por controle, faz algo mais grave. Ele exige que o médico prescreva medicamentos mais fortes, aqueles que têm um potencial sedativo maior e efeitos colaterais perigosos. Sua intenção não é apenas tratar as feridas de Viola, mas manipulá-la ainda mais, controlando sua mente. Mavi, isso não é certo. Esses medicamentos são muito fortes. Se ela tomar isso, pode ter sérias complicações. Alucinações, perda de memória. Isso não é o que ela precisa. O médico alerta, visivelmente preocupado com as consequências do que está sendo solicitado. Mas Mavi, impassível, ignora a advertência do médico. Ele está decidido a controlar Viola de todas as maneiras possíveis, sem se importar com os danos que isso possa causar à saúde dela. Eu não me importo com os efeitos colaterais. Quero que ela fique sob meu controle. Me dê o que eu pedi agora. Mavi exige com firmeza, sua voz fria e autoritária. O médico, claramente desconfortável, cede à pressão de Mavi e começa a prescrever os remédios tarja preta, sem mais opções, temendo até as consequências de se opor ao vilão. Mavi está disposto a tudo para ter o domínio total sobre Viola, e ele sabe que com esses medicamentos ele poderá manipulá-la ainda mais, deixando-a à mercê de sua vontade. Você vai ficar bem, Viola. Tudo isso é só para te ajudar. Eu sei o que é melhor para você, Mavi diz com um sorriso falso, tentando passar uma sensação de conforto, mas na verdade, ele está manipulando a situação para seus próprios fins. Ele a observa enquanto ela começa a tomar os remédios, sabendo que, com o tempo, ela ficará cada vez mais vulnerável à sua vontade. A cada dia que passa, Viola começa a sentir os efeitos dos medicamentos. As alucinações se tornam mais intensas e sua memória começa a falhar. Ela não consegue mais distinguir a realidade daquilo que sua mente lhe impõe. Em um momento de confusão, ela tenta escapar, mas as forças a abandonam e ela acaba caindo novamente, se arrastando para tentar se levantar. Eu preciso sair daqui. Não posso mais ficar aqui, ela diz com a voz fraca, mas determinada a se libertar. Mavi observa tudo de longe, satisfeito com os resultados de sua manipulação. Ele a vê fragilizada, mas não tem remorso. Ele acredita que, ao controlá-la, está apenas cuidando dela, mostrando a ela o quanto ele é necessário para sua vida. Você não precisa mais de ninguém, Viola. Eu sou tudo o que você precisa. Mavi sussurra para si mesmo, com uma expressão de posse. Enquanto Viola luta contra os efeitos dos medicamentos, ela começa a perceber que Mavi não a está cuidando, mas a destruindo. Ela começa a ter flashes de memória, lembranças de momentos em que ele a manipulava no passado, de como ele sempre esteve por trás das suas inseguranças. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso ser controlada por ele. Viola pensa, reunindo forças para tentar lutar, mesmo sabendo que suas forças estão diminuindo a cada dia. O suspense e a tensão aumentam à medida que o público acompanha as tentativas de Viola de se libertar de Mavi. Cada movimento dela é monitorado e o vilão faz de tudo para mantê-la sob seu domínio, manipulando-a com as drogas e com seu comportamento controlador. Viola, por sua vez, começa a se desesperar, mas ao mesmo tempo sente uma centelha de resistência dentro de si. A jovem sabe que precisa se libertar, mas os obstáculos são imensos e a luta por sua liberdade se torna cada vez mais difícil. Eu sou mais forte do que ele pensa. Eu vou sair dessa, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Ela sussurra para si mesma, enquanto se esforça para recuperar o controle de sua mente e corpo. A situação de Viola é desesperadora e a tensão da trama vai se intensificando,
com o público cada vez mais apreensivo em relação ao destino da protagonista. A luta de Viola contra Mavi não é apenas uma luta pela sobrevivência, mas também pela recuperação de sua própria identidade e liberdade. O que parecia ser um momento de paz em sua vida se transformou em um pesadelo, e agora ela precisará de toda a sua força para escapar das garras de um vilão que está disposto a destruí-la para satisfazer suas próprias obsessões. A novela Mania de Você se torna ainda mais envolvente à medida que os desdobramentos da história mostram o quanto Viola precisa lutar contra as forças do mal que a cercam. A manipulação, o controle psicológico e o abuso de poder de Mavi criam uma atmosfera de tensão constante, mantendo o público ansioso por cada novo episódio. A jornada de Viola, cheia de desafios e momentos de pura tensão, vai provar ser uma das mais emocionantes e impactantes da novela. Mavi perde o controle ao flagrar Mércia e Volney. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Mavi não conseguirá esconder sua fúria ao descobrir que sua mãe está se encontrando com Volney. Após segui-la discretamente até o local do encontro, Mavi perde a razão e exige explicações. Mesmo tentando disfarçar com uma desculpa sobre aulas de informática, Mércia não engana o filho, que a arrasta para casa e começa uma série de humilhações. O vilão, em uma verdadeira crise de ciúmes, transformará o momento em um verdadeiro pesadelo para a mãe, que entre o desespero e a ironia tentará apaziguar a situação, mas sem sucesso. Além dos ciúmes, Mavi está obcecado pelo pendrive que incrimina o vilão pela morte de Molina. Em um momento de manipulação emocional, Mavi exige que Mércia entregue o dispositivo como uma prova de confiança. Usando o sofrimento da mãe como arma, ele tenta forçá-la a apagar qualquer vestígio que possa colocar sua vida em risco, dizendo que ela pode salvar seu filho único da cadeia. Mesmo sob pressão, Mércia se recusa a entregar o pendrive, resistindo à chantagem, mas enfrentando a ira crescente do filho que a acusa de não o amar. A obsessão de Mavi por sua mãe vai além de simples ciúmes. Ele também ameaça Volney diretamente, proibindo-o de continuar o relacionamento com Mércia. Mavi, que sempre usou da manipulação, agora recorre à violência, ordenando que seus capangas deem uma surra no hacker. Essa escalada de violência deixa claro que o vilão está disposto a tudo para controlar a vida de sua mãe e destruir qualquer tentativa de felicidade dela. Volney, já ameaçado por Mavi, se vê em uma situação cada vez mais arriscada, enquanto Mércia se vê dividida entre proteger o homem que ama e lidar com o filho maléfico. Apesar de toda a pressão e ameaças de Mavi, Mércia não se deixa abater completamente. Ela decide afastar-se de Volney, não por vontade própria, mas como uma medida de proteção para o hacker, que está sendo perseguido pela fúria de seu filho. Mesmo com a dor de ter que abrir mão de um relacionamento que lhe trazia felicidade, Mércia demonstra sua força e coragem ao enfrentar a situação. Sua resistência à chantagem de Mavi mostra que, apesar do controle e do medo, ela ainda tem um senso de moral e justiça, o que a faz se recusar a se submeter ao vilão. A obsessão de Mavi por sua mãe está se tornando cada vez mais destrutiva. Ele não se contenta apenas em controlá-la emocionalmente, mas agora recorre à violência física para intimidar aqueles que se aproximam de Mércia. A relação entre mãe e filho se deteriora rapidamente, tornando-se um campo de guerra psicológico. Mavi está imerso em uma espiral de ciúmes e possessividade, onde qualquer tentativa de Mércia de encontrar a felicidade é vista como uma ameaça. O que se vê é um vilão cada vez mais perigoso, disposto a destruir tudo e todos ao seu redor para manter o controle sobre a vida de sua mãe. Mavi segue sua mãe em silêncio, seus passos rápidos e discretos como um predador que se esconde nas sombras. Não há mais espaço para dúvidas em sua mente. Naquela noite, algo está prestes a quebrar. Quando vê sua mãe se aproximando de Volney, o homem que ele considera um simples obstáculo, sua raiva começa a ferver. Eles não estavam ali apenas para conversar sobre computadores, como ela disse. Algo a mais está acontecendo. Mavi engole o amargo sabor da raiva. O que você está fazendo, mãe? Mavi murmura para si mesmo,
uma tempestade de emoções invadindo seu peito. De volta à casa, a porta bate com força. Você tem explicações a me dar! Mavi dispara, os olhos lançando chamas de fúria. Mércia, sem poder escapar, tenta disfarçar o nervosismo com um sorriso forçado. Eu estava só tendo aulas de informática, Mavi. Nada demais. Ele a olha como se ela fosse a coisa mais insuportável do mundo, e a verdade amarga e cruel se forma em sua mente. Você acha que sou idiota? Está mentindo para mim! Não me engana! Ele dá um passo adiante, os braços cruzados, impondo uma pressão imensa sobre a mãe, que não pode fugir do tormento que ele agora prepara. Mércia, acuada, tenta amenizar a situação com um tom submisso, seu rosto pálido e cansado de uma vida de sacrifícios. Eu paro de usar perfume, de me maquiar, volto a usar minhas roupinhas tristes, até cancelo as aulas com o Volney. Tá bom assim? Ela parecia uma criança desesperada, tentando agradar a uma força implacável. Que mais a mamãe pode fazer para a gente ficar de bem? Mamãe faz tudo por você. Uso até uma burca. Mas Mavi não se comove. O ódio e a possessividade que o domina têm uma força maior do que qualquer pedido de perdão. Não quero mais ouvir desculpas, mãe. Quero você aqui perto de mim, como sempre foi. Ele a olha com desprezo, deixando claro que nenhuma tentativa de apaziguar a situação seria suficiente. Mas o que ele realmente quer, o que ele almeja de forma desesperada, é o pendrive. Aquele objeto tão pequeno, mas com um poder capaz de destruir tudo que ele vinha construindo. Me dê esse pendrive, mãe. É a única forma de você provar que me ama de verdade. Ele implora, seu tom carregado de ameaça e desespero. Mércia olha para ele, uma luta travando dentro de seu peito. Ela sabia o que aquele pendrive representa para ele e sabe também o que ele queria dela, algo que não poderia dar. A cada palavra que saía da boca dele, mais ela sentia a pressão sobre seu peito. Ela não podia entregar aquele objeto, não podia. E enquanto Mavi ameaça com suas palavras cortantes, um novo pesadelo está prestes a começar. Você vai me dar o pendrive, mãe? Ou vou fazer você entender o que acontece quando você me desobedece? Mavi não consegue mais controlar o turbilhão dentro de si. O que começou como um simples ciúmes, agora se transforma em uma obsessão feroz. Ele precisa daquilo, do pendrive, e sua mente torturada não lhe permitia aceitar um não de sua mãe. Ela, com aquele olhar calmo e comedido, que sempre tenta apaziguar as situações, não sabia o que o aguardava. Mãe, você não me entende? Eu não posso deixar isso passar. Esse pendrive, esse maldito pendrive. Mavi praticamente grita, as palavras saindo com um ódio controlado. Ele a encara com olhos vermelhos, um olhar gelado que a fez estremecer. Mércia, já desgastada com os últimos desentendimentos, tenta manter a calma, mas a pressão de seu filho a sufoca. Mavi, por favor, não faça isso. Eu não posso entregar, não posso te prejudicar mais. Ela sabia que se entregasse o pendrive, estaria virando as costas para tudo o que ainda resta de decência nela. Mas também sabia que se não cedesse, a tempestade de seu filho viria com força total. A voz de Mavi se torna mais fria, mais ameaçadora. Você vai me dar isso, mãe? Ou vou fazer você entender que minha vida vale mais que qualquer lealdade a um pedaço de plástico? Você vai me ajudar a me livrar de tudo isso? Ou vai ver o que acontece com quem me desobedece? A tensão na sala era palpável. A relação deles, que já está à beira do abismo, agora parece prestes a se romper de uma vez por todas. Cada palavra de Mavi, uma facada no coração de Mércia. Você não me ama, não é? Ele questiona, seu tom carregado de dor e rancor. Se você me amasse de verdade, entregaria essa porcaria e provaria que ainda se importa comigo. Mas o que Mavi não entende é que, por mais que ele tentasse distorcer tudo ao seu redor, Mércia não iria ceder. Ela tinha tomado sua decisão. Eu te amo, Mavi, mas não posso te dar isso. Não posso destruir ainda mais a nossa vida, não assim.
A tensão se estica como uma corda prestes a se romper. Mavi se aproxima dela, os passos lentos, mas ameaçadores. Então você escolheu estar do lado errado, ele disse com uma frieza que corta o ar. E você vai me pagar por isso. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, um novo pensamento surgiu na mente de Mavi. Ele sabe que tinha que intensificar a pressão. E o que ele fará com Volney será apenas o começo. Mavi, com o rosto tenso e os olhos ainda queimando com o rancor, não poderia deixar que ninguém atravessasse seu caminho. E ao ver a relação entre sua mãe e Volney ganhar força, ele soube, no fundo, que precisava agir. A ideia de que aquele homem, aquele hacker, pudesse ocupar o lugar dele, o lugar único e exclusivo ao lado de Mércia, o consume de maneira insuportável. Não seria apenas um aviso, seria uma mensagem de desespero e posse. Você não tem o direito, Volney. Você não tem, Mavi sussurra, os dentes cerrados. Seus pensamentos giravam em torno de uma única ideia: destruir tudo o que se aproximava de sua mãe. Ele não podia permitir que Mércia se entregasse àquele romance. Era mais do que ciúmes, era um reflexo de sua própria insegurança e desejo de controle absoluto sobre a vida dela. Com o sangue fervendo, ele dá ordens diretas a Iberê, um de seus capangas, para que desse um susto em Volney. Mas algo dentro de Mavi queria mais. Ele precisava se fazer presente. Não queria apenas ameaçar de longe, ele queria estar no centro da dor. Você vai falar com ele, mas eu vou fazer o serviço direito, disse Mavi com um sorriso cruel, que falava mais de um jogo do que de uma vingança. Diga a ele que a minha mãe não é para ele. Ele vai entender. E assim, ele se dirige até a casa de Hugo, onde Volney costuma ficar. A tensão na noite era densa, como um preâmbulo de tempestade. Quando Mavi apareceu diante do hacker, o homem parecia ainda alheio ao tormento que estava por vir. Mas quando Mavi fala, suas palavras eram lâminas afiadas. Fica longe da minha mãe, Volney! Mavi disse com voz baixa, quase um sussurro ameaçador. Eu já avisei, e se não me obedecer, vai ver do que sou capaz. Volney não é um homem fácil de intimidar, mas os olhos de Mavi, carregados de uma ira fria e controlada, faziam qualquer um hesitar. A situação se torna insustentável. Eu não vou sair de perto dela, Mavi, Volney retruca, com uma coragem que contrasta com a crescente tensão. E você não pode me forçar a fazer nada. Mavi se aproximou e o ar entre eles parecia congelar. É, Volney, você está certo. Eu não posso forçar você, mas posso fazer da sua vida um inferno. A ameaça foi clara, sem sombra de dúvida. A conversa não terminou bem. A tensão, agora insuportável, se desfez com a chegada de Iberê e seus capangas. Agora é tarde para correr, hacker, um dos capangas disse, enquanto o cercavam. Mavi, de longe, observa seus olhos fixos em Volney. A violência que ele ordenara estava prestes a começar, mas o que realmente o consumia era saber que ele estava tirando a última chance de felicidade de sua mãe. Volney, por sua vez, tenta se manter firme, mas ele sabia que os capangas de Mavi não eram brinquedo. Ele estava em apuros, e agora a relação com Mércia estava mais do que ameaçada. A dor dentro de Mércia era algo que ela nunca imaginou que sentiria. A decisão de afastar-se de Volney não partiu do seu coração, mas da necessidade desesperada de proteger aquele homem que tanto significava para ela. A fúria de Mavi não dava trégua, e ela sabe que se não tomasse uma atitude, algo muito pior poderia acontecer. Eu não posso perder você, Volney, mas se eu não fizer isso, ele vai te destruir, ela disse, a voz embargada pela tristeza. As palavras saíram como um sussurro, carregadas de uma dor que rasgava sua alma. Ela está lutando contra um amor que não podia mais viver, mas também contra um filho que a aprisionava de maneira cruel. O sorriso de Volney, sempre acolhedor e cheio de esperança, parecia agora um farol distante que ela não podia alcançar. Me perdoa, por favor. Eu não posso te colocar em perigo. Volney olha para ela, seu rosto marcado pela compreensão, mas também pela frustração.
Não, Mércia. Não é isso que você precisa fazer. Mavi não vai controlar nossa vida. Ele não pode fazer isso. Mas mesmo enquanto fala, ele sabia que no fundo não tinha controle sobre a situação. A pressão que Mavi exercia era grande demais, e a ameaça de violência o fazia sentir a fragilidade daquela relação que até então parecia indestrutível. Mas Mércia não podia arriscar. Ela se afasta de Volney não porque quisesse, mas porque sentia que sua própria vida e a dele estavam sendo esmagadas pela sombra do filho. Eu vou fazer o que ele pedir só por agora, só para ele parar de me ameaçar. Ela está quebrada por dentro, mas a coragem de proteger Volney estava ali, mesmo que em uma forma silenciosa e dolorosa. Quando Mavi soube da decisão, uma satisfação sombria se apodera dele. Ele havia vencido. Ele havia conseguido afastar o hacker de sua mãe, a única pessoa que ele acreditava merecer sua atenção, seu amor exclusivo. Mas, no fundo, havia algo ainda mais sombrio em seus pensamentos. Agora você aprende, mãe, Mavi murmura, com um sorriso quase vitorioso. Agora você me obedece. E enquanto ele se afastava, dando ordens para seus capangas, ele sabia que sua batalha não estava ganha. Apenas começava. As ameaças físicas haviam funcionado, mas ele sabia que a verdadeira luta seria psicológica. E essa ele estava ganhando. Mas Volney, com a dor ainda nos olhos, não estava disposto a aceitar o fim tão facilmente. Não vou deixar assim, Mércia. Não vou te perder, por causa dele. Ele sabia que Mavi era um monstro, mas também sabia que ele não era invencível. Enquanto Mavi acreditava que havia imposto seu controle, o destino estava prestes a se revirar. E a história de amor entre Volney e Mércia ainda tinha mais capítulos a escrever. O cenário estava montado. Mavi, com sua obsessão e sua sede de controle, começa a tecer uma teia ainda mais apertada ao redor de sua mãe. Mas o que ele não sabia, o que ele não poderia prever, era que sua posse desenfreada estaria prestes a virar contra ele. O poder que ele acredita ter, a manipulação que ele achava que dominava, começava a rachar nas bordas, como vidro prestes a se quebrar. Mércia, consumida pela dor, sentia os fios da sua própria liberdade sendo apertados cada vez mais. Ela sabia que Mavi não se contentaria com menos. Não mais. Ele queria sua vida, seus pensamentos, suas escolhas, seus afetos. Ele não aceitava que ela tivesse qualquer forma de amor ou independência. E agora, mais do que nunca, isso estava claro para ela. Ela olha para o filho, seus olhos já cansados de tanto sofrimento, e uma lágrima escorre por seu rosto. Você vai me destruir, Mavi, mas vai destruir a nós dois. As palavras saíram baixas, quase inaudíveis, mas foram como um golpe no coração de quem ainda nutria alguma ilusão de que a mãe poderia ceder. Mavi, no entanto, não se detinha com palavras suaves. Ele está além disso, e já sabia o que precisava fazer para manter o controle total. Destruir? Não, mãe. Eu estou apenas te poupando. Você tem que entender isso. Tudo o que faço é por você, para que a gente não sofra mais. Só eu posso te proteger. Ele fala como se fosse o salvador de tudo, como se ele fosse a única saída para a dor deles. Mas, na realidade, ele está se tornando a maior causa de sofrimento na vida de Mércia. Ele observa com um olhar insatisfeito a resistência dela, e sua mente já arquitetava o próximo movimento. A escalada de suas ações era visível. A cada passo, ele se afastava mais da humanidade e mais perto do monstro que acreditava ser necessário para garantir sua vitória. Eu não vou mais permitir que você faça o que quiser, mãe. Eu sou o único que importa aqui. O único que pode cuidar de você. Sua voz subia, imperiosa, cheia de uma autoridade que ele acredita ser inquebrantável. Mércia, no entanto, sentiu uma faísca dentro de si. Uma luta que ela sabia que não poderia continuar negando. Ela estava se perdendo, mas algo dentro dela ainda resistia. Você está me sufocando, Mavi. Você está me matando aos poucos. Mas as palavras se perdiam no ar, como se fossem uma simples brisa que não tivesse força suficiente para quebrar a tempestade que se forma.
Ela sabe que a dor de Mavi não se limitava a ela. Ele a usa como escudo, uma válvula de escape para sua própria raiva, sua própria frustração com o mundo. Mas o quanto ele poderia destruir até se destruir? Enquanto Mavi pensa que estava no comando, ele não via que o que ele estava realmente fazendo era criando uma fissura no próprio alicerce da relação que tinha com sua mãe. A relação que ele tentava controlar está começando a desmoronar. O que ele não sabia era que o verdadeiro confronto estava por vir, e ele seria o último a perceber o quão perto estava do precipício. "Você vai ver, mãe", ele murmura para si mesmo, com uma confiança que logo se transformaria em desespero. "Você vai aprender que sem mim você não tem nada." Mas no silêncio, nas sombras, algo está prestes a mudar. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.